Olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui ao canal Voz dos Oráculos. Eu sou o Bruno Marques e neste vídeo eu quero ensinar-vos como identificar problemas de saúde pelas cartas do tarot. Antes de irmos para a nossa aula, deixem por favor o vosso like aqui no vídeo, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem todas as notificações dos vídeos que vão para o ar no futuro. Então, por que é que eu escolhi trazer neste vídeo, nesta aula, o tema da saúde? Eu escolhi o tema da saúde precisamente porque, na minha visão, na minha opinião, é justamente uma das maiores fragilidades que os tarólogos hoje em dia têm. Ou seja, é um dos tendões daqueles, digamos assim, que se nota bastante em tarólogos que têm pouca experiência ou mesmo naqueles que têm muita experiência. Tanto que vocês vão de reparar que há muitos tarólogos que não leem a questão da saúde ou quando leem mais no sentido de isto vai melhorar, vai recuperar daquela situação, daquela condição e portanto não fazem uma identificação no corpo de onde é que está o problema do cliente. Este vídeo é justamente para vos ensinar como fazer isso, uma vez que eu considero que é um assunto extremamente relevante, porque ele permite-nos prevenir doenças através da identificação precoce delas. Por exemplo, já aconteceu várias vezes nas minhas consultas, e muitos de vocês sabem porque com certeza estão a assistir a este vídeo, em que na consulta eu identifiquei um problema e disse ao meu cliente, por favor, vá ao médico ver o que é que se passa neste determinado órgão, veja o que é que se passa nesta zona do seu corpo, porque algo aqui me está a ser sugerido que não está em equilíbrio, algo que está mal. E sempre que foram ao médico, os resultados foram super satisfatórios, porque conseguiram ir fazer um diagnóstico no médico precoce de algum problema que viriam a ter muito mais tardiamente e que iria ser muito mais complicado de resolver lá no futuro do que naquele momento. Então, neste vídeo eu vou mostrar-vos como é que eu, Bruno, leio a saúde pelas cartas do tarot. Se eventualmente vocês não gostarem do método que eu utilizo, se estejam à vontade para procurar outras fontes de estudo, mas este é um método de todos os que eu conheço que eu mais gosto, que eu mais vejo resultados, que é mais eficiente, mais eficaz e que mais dá frutos na vida das pessoas que procuram as consultas. Este conhecimento do tarot decorre das correspondências astrológicas que o tarot tem. Ou seja, vamos analisar aqui neste vídeo as 22 cartas do Arcano Maior, somente as 22 do Arcano Maior. Se vocês deixarem muitos likes e deixarem nos comentários, eu faço um vídeo com as correspondências na saúde do Arcano Menor também, mas para já ficamos pelas 22 cartas e essas associações decorrem da astrologia. A astrologia que é a ciência esotérica mãe de todas as outras, obviamente que não podia deixar de estar incluída aqui no tarot. E portanto, tudo aquilo que vocês sabem sobre os conceitos básicos das cartas, como por exemplo a carta do ermita, muitas pessoas veem na saúde como sendo problemas de idade, problemas de velhice, pode ser coluna. Não é o caso aqui, nós vamos fazer de facto a identificação de órgãos, de zonas locais do corpo e a correspondência astrológica não é o símbolo do tarot adequado a um contexto específico, no caso o contexto da saúde. Vamos lá então passar carta por carta, uma por uma e vamos ver afinal de contas o que é que cada carta, o que é que cada arcano maior significa na saúde. O louco. A carta do louco é uma carta, sobretudo, que indica acontecimentos de saúde que são inesperados. Podem ser acidentes num contexto negativo, podem ser gravidezes num contexto positivo, e se a nossa consulente quiser ser mãe. É uma carta que também apela muito aos movimentos involuntários do corpo, como por exemplo os espasmos. Também pode ser referente à epilepsia e a pequenos distúrbios ou desequilíbrios mentais. É uma carta que também aponta para a possibilidade de irritações a nível do sistema nervoso, uma pessoa que está mais irritadiça, e quando ela está muito mal aspectada e o contexto e o nosso cliente trabalha, por exemplo, num meio que tem muita radiação, a carta alerta para o excesso de radiação que o nosso cliente poderá estar a receber. O mago. O mago é uma carta que aponta para questões pulmonares. Podem ser as questões mais pequeninas, como pequenas constipações, algumas gripes,
até às questões maiores a nível pulmonar. Também é uma carta que indica problemas com a cabeça, no sentido que pode falar de alguém que tenha, de alguma forma, problemas de memória, dificuldades de aprendizagem, alguma dificuldade em comunicar-se, portanto, dificuldades na comunicação. Pode ser uma carta que alerta também para a possibilidade de se ter alguma inquietação, algumas insónias, eventualmente sinusite e distúrbios do sono. A alta sacerdotisa, se vocês tiverem um tarot de Marselha, é a carta da papisa. Podem adaptar este contexto de saúde tanto ao baralho de Marselha quanto ao baralho de Rider-Waite, não tem problema nenhum, os dois funcionam. A carta da papisa é uma carta que vai indicar tudo o que tem a ver com questões femininas, portanto, órgãos femininos. Podem ser os ovários, pode ser o útero, podem ser os seios. Se o nosso consulente for um homem, obviamente que a carta estará a indicar os órgãos masculinos. É uma carta que também aponta para possíveis problemas no estômago ou problemas com a nutrição. A carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta, no geral, que indica uma boa saúde, mas quando nós falamos em alguma coisa particular, portanto a nível do corpo, esta carta vai localizar os rins, ela vai localizar os órgãos femininos. Mais uma vez, se o nosso consulente for um homem, serão os órgãos masculinos, para se ter atenção a eles, e vai localizar aqui possibilidade de gravidez, sim. É uma carta que também indica questões de pele, mas mais no sentido estético, portanto pode ser a nível de verrugas, de cicatrizes ou marcas, qualquer coisa, mas mais estética na pele. Se esta carta vier mal rodeada, se ela vier rodeada de cartas que são negativas, é uma carta que pode indicar para um estilo de vida pobre, uma vida sedentária, problemas com digestão, por exemplo, e também pode falar em doenças sexualmente transmissíveis e pode falar num possível aborto. Portanto, vejam bem que carta está à beira da Imperatriz. A carta do Imperador. O Imperador é uma carta que rege sobretudo a cabeça. Portanto, cuidado com acidentes na cabeça e cuidado com objetos pontiagudos. Ela rege também o rosto, rege o sangue e rege os músculos. Também pode indicar possíveis lesões desportivas. O Papa, a carta do Papa ou o Hierofante, carta número 5 do tarot. É uma carta que indica um médico. Portanto, quando ela sai, regra geral, eu fico sempre atento se eu não tenho que enviar, que encaminhar aquele meu cliente para o médico. Porque o Papa representa um especialista, representa um médico e, portanto, pode ser um conselho para se consultar um médico. Quando a carta fala de locais específicos do corpo, é uma carta que fala muito da audição, ela fala muito da parte da garganta, eventualmente tiroide, laringe, faringe. Ela também fala da boca, possíveis problemas na boca ou até nas cordas vocais. E também pode indicar algum tipo de deficiência nutricional. Os enamorados. A carta dos enamorados é uma carta que aponta muito para os órgãos duplos. Portanto, nós temos que investigar quais órgãos duplos é que estão em questão, junto com as cartas que saem a rodear os enamorados. Portanto, podem ser os olhos, podem ser os ouvidos, pode ser os pulmões, pode ser os rins, as pernas, os braços, qualquer coisa que vem dupla no nosso corpo. E é uma carta que indica também aqui tudo que é sistema conectivo, portanto, sistema que faz conexão, como por exemplo veias e artérias. O carro. A carta do carro representa problemas relativos à maternidade. Pode ser, por exemplo, uma má gestação do feto, pode ser algum tipo de problema geneticamente herdado, portanto, atente-se nestes fatores. Quando não está em causa uma gravidez, portanto, quando a nossa consulente não está grávida, então a carta vai estar a referir-se a outras coisas, como, por exemplo, intoxicação alimentar, edema, incontinência e, eventualmente, toxinas presentes no corpo. A carta da força é uma carta que fala em questões do coração, portanto, tudo que é cardíaco, cuidado aqui com isto. É uma carta que também indica problemas de circulação, portanto, atentar à circulação, e também pode falar muitas das vezes na nossa coluna e nas nossas costas. Portanto, há que ver, juntamente com as cartas que estão ali ao pé da carta da força, do que é que ela está de facto a falar. É uma carta que também indica excesso de trabalho, portanto possibilidade de exaustão, e muitas das vezes eu vejo a carta a sair para marcar a presença de ansiedade no meu consulente. A carta de ermida, como eu vos disse, não é nada relacionada com a velhice, não neste método que eu utilizo, mas é uma carta que fala, sim, sobre problemas com os intestinos, com o baixo estômago, com o baço e com a vesícula biliar. Carta número 10, a roda da fortuna. É uma carta que indica o fígado e todos os seus sintomas.
problemas com toxinas, acúmulo de toxinas no corpo, portanto alguma coisa não está bem a nível do fígado e deve-se atentar aqui. É uma carta que também aponta muito para problemas de visão e eventualmente alergias. A carta da Justiça é uma carta que vai indicar problemas na parte inferior das nossas costas. Também indica os rins e as glândulas suprarrenais e também pode indicar muitas das vezes o ouvido interno. A carta do dependurado. O dependurado é uma carta que sugere problemas com excesso de drogas no extremo toxicodependência e intoxicação por drogas, mas também pode estar a referir-se a alguém que faz medicação e que está dependente dessa medicação ou alguém que está com falta de medicação. Portanto, há que ver o que é que ele se refere juntamente das cartas que vêm à volta dele. O enforcado é uma carta ainda que aponta muito para os sonos, portanto um sono que não tem qualidade, que tem uma parca qualidade, alguém que dorme mas que acorda mais cansado de manhã, parece que não dormiu realmente. É uma carta que pode falar, por exemplo, também em problemas de esquizofrenia, alguém que é hipocondríaco, alguém que tem alguns problemas mentais realmente e pode aqui apontar para um comportamento antissocial também. A carta da morte. O arcano 13, a morte, na saúde, não representa morte física, ok? Nestes casos em que se trata da possibilidade de morte física, tem sempre surgido a carta da morte e a carta do louco. As duas juntas às vezes indicam sim a possibilidade de uma partida, mas a carta da morte por si só não. A carta da morte por si só é uma carta que fala em órgãos das virilhas, portanto junto das virilhas, e órgãos de eliminação. Portanto podemos estar a falar aqui de órgãos sexuais, como por exemplo os testículos, pode ser o pênis, pode ser hérnias na zona das virilhas e nos órgãos de eliminação. Portanto, pode ser a bexiga, pode ser o ânus, pode ser o cólon, pode ser alguma coisa destas áreas. Portanto, sabemos sempre ou órgãos sexuais ou órgãos de eliminação. O arcano 14, a temperança, é uma carta que, ao contrário daquilo que ela significa no seu significado normal, é uma carta que na saúde ela vai indicar coisas rápidas que acontecem rapidamente, como por exemplo febres, queimaduras ou até mesmo infecções. É uma carta que indica também alguns problemas relacionados com doenças que podem vir do estrangeiro, portanto, uma infecção qualquer que venha de uma terra estrangeira. Sobretudo, para mim, a carta da temperança é uma carta que vai indicar problemas com os quadris, com o cóccix, com eventualmente o sacro, com as coxas e com o nervo ciático. Arcano número 15, o diabo, fala-nos dos ossos, dos dentes, das articulações e também, de certa forma, do cabelo. Muitas das vezes também aponta os joelhos e problemas relacionados com o envelhecimento, com a velhice, nomeadamente artrite, reumatismo, envelhecimento da pele, e também muitas das vezes a carta do diabo fala de alguma condição ou doença crónica. Arcano número 16, a torre, é uma carta que fala de sintomas que aparecem repentinamente, complicações, infecções, possibilidade também de acidentes. Ela fala sobretudo também de doenças que afetam o cérebro, como por exemplo meningite, podem ser lesões de qualquer tipo, mas que afetam sobretudo o nosso cérebro. Também é uma carta que pede para prestar atenção à circulação sanguínea e se ela estiver assim, no momento certo, no local certo, com as cartas certas, também é uma carta que pode indicar menopausa. Neste sentido, e tal como acontece com a menopausa, que as emoções ficam um pouquinho diferentes, iniciando-se o processo, também esta carta, quando está mal aspectada, diz que estamos emocionalmente a causar mal ao nosso próprio corpo. Portanto, que as nossas condições de saúde, as nossas condições físicas derivam das nossas emoções exacerbadas. A carta da estrela é uma carta que governa os pés, os tornozelos, até quase a área do joelho. Portanto, da parte do joelho para baixo, esta carta governa. Ela pode muitas das vezes também indicar problemas de circulação sanguínea, especificamente nas pernas, e é muitas vezes uma carta que indica problemas ou situações para estar atento com o sistema nervoso. Arcano número 18, a Lua, é uma carta que fala em problemas mentais, doenças do foro mais mental, ou seja, tudo o que tem a ver com a nossa cabeça, com o nosso psicológico, com condições que podem ser psiquiátricas, por exemplo.
Também é uma carta que fala bastante em álcool, em drogas, em desnutrição, em problemas do sistema linfático, mas também muitas das vezes a carta da Lua aparece para dizer que alguma doença está oculta, que a doença é oculta, que não sabemos e que é preciso investigar junto do médico. Carta número 19, o Sol, é uma carta que indica insolações solares ou queimaduras de outro tipo qualquer. É uma carta que indica problemas de visão, deficiência ou falta de vitamina D e é uma carta que pode falar em cancro ou câncer de pele. Pode ainda também indicar algumas doenças cardíacas, portanto cuidado aqui com a carta do Sol quando está mal rodeada. Arcano número 20, o julgamento, é a carta sobretudo, na minha visão, do detox. É o momento de eu fazer um detox no meu corpo, livrar-me das toxinas porque elas já estão em excesso, já ultrapassaram os limites do razoável. É uma carta que fala também em cirurgias transformadoras, como por exemplo amputações no seu limite, e fala na possibilidade do crescimento anormal de células do corpo. Portanto, é a carta, sobretudo, que pode indicar a presença de cancro ou câncer no corpo. Mas também pode indicar só o crescimento de uma verruga. Portanto, há que ver exatamente o que é que a carta do julgamento está a indicar. E por último, mas não menos importante, arcano número 21, o mundo, é uma carta que fala em problemas com o envelhecimento, uma certa melancolia por se estar a envelhecer também. Mas é uma carta que, no geral, retrata boa saúde. Como vocês tiveram a oportunidade de ver, as cartas na saúde são simples de se memorizar, é um simples exercício de memória e quanto mais se utilizam, é mais fácil de conseguirmos decorar e relembrarmos o que é que elas significam, porém não se esqueçam que uma carta sozinha poderá não dizer muito e, portanto, todas as cartas que vêm junto daquela carta é que vão mais ou menos definir o teor do órgão ou da situação, da condição de saúde em causa. Vamos dar-vos, por exemplo, um exemplo. Se colocarmos a carta do julgamento, que é uma carta que fala do crescimento anormal de células que podem ser cancerígenas, junto da carta da papisa, a alta sacerdotisa, por exemplo, pode estar a indicar cancro da mama. Se colocarmos a carta do julgamento junto da carta da morte, pode estar a indicar cancro na próstata, por exemplo. Portanto, vejam aqui como é que as cartas conversam entre elas e convosco. Eu tenho a certeza que vocês vão conseguir ajudar muitas pessoas a identificar o que é que se pode estar a passar no corpo delas e que elas ainda não tenham conhecimento e só, por favor, tenham a consciência de que nós não estamos a prometer nenhum tipo de cura, nós não estamos a substituir nenhum tipo de tratamento ou diagnóstico médico. O que nós temos que fazer em consciência, em boa verdade, é identificar e dizemos ao nosso consulente, com calma e tranquilidade, sem dramatismos, por favor, está a sair isto, vá ao médico, marca uma consulta, agenda uma consulta o mais breve possível para ver o que é que se passa, faça todos os exames que o médico prescrever e todos os tratamentos. Tenho a certeza que vamos conseguir, com este tipo de postura, ajudar muitas pessoas a ter a saúde muito mais satisfatória e muito melhor e a viver de uma forma muito mais equilibrada, com a capacidade de prevenir problemas futuros. Não se esqueçam que se vocês quiserem aprofundar o assunto da saúde, e sendo que este vídeo é só uma pequena pincelada da profundidade da questão da saúde pelo tarot, mas se vocês quiserem ver mais vídeos destes, deixem aqui nos comentários e deixem muito like para eu sentir o entusiasmo de fazer um novo vídeo com um conteúdo mais profundo sobre este assunto. Desejo-vos muito bons estudos, desejo-vos consciência na prática e na aplicação desta técnica, que as vossas vidas sejam banhadas de luz e, sobretudo, muita saúde para todos vocês.